Podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. E vamos falar no episódio de hoje sobre uma questão bastante interessante, e esse episódio vai servir de iniciação para uma série de podcasts que eu estou preparando sobre o livro A Importância de Israel. Será então muito interessante você ficar atento a algumas questões que eu estarei falando aqui para que então você possa aproveitar bem esta série que se iniciará logo em seguida. Vamos falar então hoje sobre essa questão de uma teologia cristã mais tradicional, que é a teologia do substitucionismo. E essa teologia fala praticamente que a Igreja substituiu Israel nos planos de Deus para a salvação da humanidade e também, consequentemente, na consecução de Deus com respeito à escatologia, a inauguração do seu reino, o final do mundo, enfim. Há uma percepção cristã antiga e bem tradicional que prega esse tipo de pensamento, esse tipo de teologia. Bom, algumas alegações foram feitas, inclusive, por teólogos dispensacionalistas ou sionistas no tocante a Israel. A declaração de Paulo, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, de que não há judeu e nem grego, muito impressiona quem consegue entender o que de fato está escrito nesse texto. Então, esse versículo parecia estar dizendo a todos que as distinções entre judeus e gentios, e até mesmo entre crentes judeus e crentes gentios em Jesus, não tinham mais importância. Em geral, as pessoas leem esse versículo e de fato interpretam dessa maneira. Em outras palavras, nada que fosse especificamente judeu, a menos que o seu cumprimento se desse em Cristo, teria sido relevante ou interessava de fato aos cristãos. E nisso se incluíam temas como a terra e o povo de Israel de hoje. A sua importância, portanto, parece ser meramente histórica e não mais relevante para a nossa perspectiva e avaliação da terra de Israel nos dias atuais. Infelizmente, alguns cristãos acabam assumindo uma postura bastante contrária a Israel como nação, como um povo, mesmo diante de situações assim bastante conflituosas, quando Israel recebe um tipo de ataque inicial feita por grupos extremistas palestinos. E então eles acabam recriminando Israel quando Israel se defende e dá uma resposta, até uma resposta mais dura e mais forte, para realmente tentar estar dirimindo esses ataques terroristas contra Israel. Israel, na verdade, é o único país soberano naquela região. Mas nós aqui no Ocidente temos tido dificuldade para entendermos o que de fato acontece ali, porque simplesmente não vivemos naquele lugar. Bom, na verdade, nós todos sabemos que a história de Israel pode nos ajudar a compreender o contexto no qual Jesus vivia há milhares de anos. Mas muitos cristãos, na maioria das vezes, não conseguem entender qual a importância de Israel para nós cristãos dos dias de hoje. Bom, quanto a isso, eu quero chamar a sua atenção para algumas descobertas surpreendentes. Uma das primeiras descobertas foi o fato de que o Novo Testamento jamais chamava a Igreja de Novo Israel. Isso, é claro, deveria levar os cristãos a imaginar que tipo de relação havia de fato entre o Israel do Antigo Testamento e a Igreja no Novo Testamento. Então, quando analisamos melhor Gálatas capítulo 3, versículo 28, nós vamos perceber que Paulo realmente diz que em Cristo não há judeu e nem grego. Mas ele também diz que não há homem e nem mulher nesse contexto, porque todos são um em Cristo Jesus. Ora, olha que interessante. Percebemos então que ainda existem diferenças entre homem e mulher e que Paulo se referia, portanto, a diferentes papéis para homens e mulheres dentro do casamento. É só você observar o contexto de Gálatas, capítulo 3, que você vai perceber que, de fato, o tema é esse.
Então o apóstolo disse que as mulheres deveriam se sujeitar aos maridos como a igreja se sujeita a Cristo. Ele disse também que o marido é o cabeça da mulher. Mas olha que interessante, Paulo jamais ensinou que a mulher é o cabeça do marido, porque ele sabia que os intérpretes debatiam o sentido dessas palavras, isto é, se o casamento deveria ser igualitário ou apenas complementar. Portanto, não havia dúvida que para Paulo, homem e mulher são um só em Cristo, embora ao mesmo tempo continuem a ser distintos e pareçam ter papéis diferentes. Impressionante essa verdade. Se a distinção entre homem e mulher persiste, o que dizer então das diferenças entre judeus e gentios? Será que essa distinção também persiste na igreja, local em que todos são um em Cristo Jesus? E se a distinção entre judeus e gentios não foi extinta por sua unidade em Cristo, o que dizer da distinção de Israel em relação a outras nações? Fica para pensarmos, não é verdade? Bom, mas devemos lembrar da insistência de Paulo de que os judeus que rejeitaram Jesus ainda eram amados por Deus e que Deus mantinha sua aliança com eles como um povo. Paulo, inclusive, disse à igreja em Roma que eles são inimigos do Evangelho por causa de vós, mas são ainda amados por Deus por causa dos patriarcas, e também porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso, confira lá em Romanos capítulo 11, versículos 28 e 29. É na verdade impressionante como muitas vezes nós nos esquecemos de verdades como essas. Bom, em geral, nós achamos que Paulo estivesse se referindo apenas aos judeus do passado, daqueles que viveram antes da vinda de Jesus. Mas aí temos uma questão interessante. Numa análise mais detida, ficou claro que Paulo estava falando, na verdade, dos judeus do seu tempo, que haviam ouvido a pregação de Jesus e a tinham rejeitado naquele tempo do próprio apóstolo Paulo. Esses judeus que rejeitaram a Jesus são também amados por Deus, disse Paulo. Eles não foram amados no passado, mas são amados no presente quando Paulo escreveu esse texto. O tempo não é passado, mas presente, embora tenham escolhido não acreditar no Evangelho. Eles ainda são amados por Deus, apesar dessa escolha errada. Deus, portanto, ainda ama os judeus. E não da forma que Deus ama a todas as pessoas, mas com um tipo especial de amor. Isso fica ainda muito claro na longa abordagem de Paulo sobre os judeus em Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11. Sim, é um trecho bem extenso, mas vale a pena você ler com calma, pausadamente, procurando de fato entender o que Paulo quis dizer nesses capítulos. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, os dons e o chamado de Deus para os judeus continuavam em vigor. O chamado era a sua aliança, que passara a vigorar quando Deus chamou Abraão para uma relação especial com ele, de modo que Abraão e os seus descendentes seriam um povo chamado por Deus. Paulo usou o termo alianças nessa passagem em que trata da rejeição do Evangelho pela maior parte dos judeus. Ele disse o seguinte: tenho grande tristeza e incessante dor no coração por amor dos meus irmãos, segundo a carne, porque deles são a adoção, a glória, as alianças e as promessas. Confira lá em Romanos capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 4. À primeira vista, a gente fica confuso com a referência de Paulo às alianças no plural. Depois a gente pode então perceber que Jesus falou do sangue da aliança.
Veja lá em Mateus capítulo 26, versículo 28 e Marcos